Oi pessoal, na receita de hoje teremos um risoto de limão siciliano com salmão e sério, é muito fácil de fazer e vai ficar uma delícia. Eu já fiz todo o mise en place aqui, então todos os ingredientes que eu estiver falando vai estar na descrição também e o passo a passo ele é muito fácil. A única coisa é que o risoto ele tem que ter um pouquinho de paciência porque ele demora um tempinho para fazer, mas é extremamente fácil. E eu já comecei com o meu salmão, ele tem mais ou menos 3 dedos e a altura dele tá mais ou menos uns 2 dedos. E eu temperei ele com sal e pimenta do reino. Só isso por enquanto. Vou deixar aqui até começar o preparo do nosso risoto para depois a gente começar a preparar ele na frigideira. E uma parte bem importante do risoto é a questão do caldo. Você pode fazer ele com água? Pode. Eu aconselho? Não. Eu acho que vale a pena você demandar um tempinho ali para você fazer um caldo em casa, igual eu fiz, ou até comprar aqueles de caixinha mesmo, não tem problema nenhum, porque vai dar um outro sabor, vai deixar muito mais gostoso o seu risoto, então vale muito a pena. E pro caldo, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei um alho poró, peguei a cenoura, peguei brócolis, peguei todos esses legumes que eu já ia fazer para a semana, cortei e coloquei ali todas as aparas, vamos dizer assim. Então aqui nós temos, eu coloquei aqui, nós temos as folhas do alho poró, eu coloquei a parte do brócolis aqui também, tem um pedaço de cenoura aqui no meio, fui colocando todas as rebarbinhas, vamos dizer assim. Ah, também eu peguei a cebolinha e coloquei aquelas pontinhas da cebolinha. Então eu fui colocando todas essas rebarbinhas e coloquei aqui para poder ferver. E o nosso caldo tá pronto para usar. Então agora a gente vai começar o preparo do risoto. Lembrando que o ideal do risoto é a gente fazer e já comer para ele ficar bem cremoso. Então vamos pegar uma panela, vamos colocar um fio de azeite, uma colher de manteiga, uma cebola. A minha cebola ela não era muito grande, então uma cebola pequena. E refoga a cebola até ela começar a ficar transparente. Tome cuidado para a sua cebola não ficar escura, porque senão ela vai deixar escuro o seu risoto também. Então deixa ela tirar aquele brancão dela, começar a ficar transparente e a gente entra com 2 dentes de alho. Após refogar tudo, a gente vai entrar com o nosso arroz arbóreo e ele vai ser mais ou menos 200, 250 gramas de arroz, mais ou menos uma xícara. E deixa refogar por uns 2 minutinhos. Essa parte é totalmente opcional, se você não quiser você não precisa colocar, mas eu vou colocar 100 ml de vinho branco da sua preferência, eu gosto dele um pouquinho mais seco. E deixa agora esse vinho dar uma evaporada nesse álcool. Eu aconselho usar porque dá um sabor bem gostoso, mas é totalmente opcional. O álcool já evaporou e é agora que é o processo que vai demandar um tempinho de vocês. Então agora a gente vai começar a entrar com o nosso caldo. O nosso caldo sempre tem que estar quente, tá pessoal? E a gente vai entrando com uma concha. Mexe, deixa evaporar essa água, mais uma concha, vai mexendo e assim por diante até ficar pronto ao dente, mais ou menos, vai uns 15 minutos, mas eu vou olhar aqui no relógio e eu mostro pra vocês o tempo que demorou aqui no meu. Agora eu vou colocar um pouco de pimenta preta. E um pouco de sal, mas não coloca muito, porque depois a gente vai colocar o parmesão e a gente coloca mais se precisar de mais sal. O ideal seria colocar pimenta branca, para não ficar os pontinhos pretos aparecendo. Mas como eu não tenho, a gente não usa pimenta branca aqui em casa, então eu coloco o que eu tenho mesmo. Faz exatos 10 minutos que eu comecei a fazer esse processo de caldo, espera secar, coloca mais caldo e assim por diante. Então eu vou experimentar. Tá quase chegando, mas ele ainda tá um pouquinho al dente pro meu paladar. Então eu acho que até pra ser um pouquinho menos al dente, colocaria mais um pouco de água. Mas aqui em casa a gente não gosta muito de macarrão, risoto, essas coisas mais al dente. A gente gosta dele mais molinho. É um gosto aqui de casa, então a gente faz como a gente gosta. Mas se você gosta dele um pouquinho mais al dente, então toma cuidado com esse finalzinho pra ter esse controle do ponto, tá? Deu 16 minutos que a gente fez todo o processo do caldo e ele já está perfeito. Ele ainda tá faltando um pouquinho de sal, mas como a gente vai finalizar daqui a pouco, então eu vou esperar para depois colocar mais sal. E lembra que eu falei que se você gosta dele mais al dente, toma cuidado nesse ponto, porque ele passa muito rápido. Por quê? Porque agora a gente vai tampar e vai deixar esse risoto aqui por um tempinho enquanto a gente faz o nosso salmão e depois a gente finaliza ele para comer. Sobrou caldo, eu vou jogar fora?
Claro que não. Você vai colocar num pote, no congelador, e no seu próximo risoto ou uma sopinha de capelete, alguma coisa nesse sentido, você pode utilizar esse caldo aqui. E agora para o nosso salmão, um fio de azeite aqui na frigideira bem quente. Vamos entrar com o salmão com a pele para baixo. Desculpa pelo barulho, mas é o meu salmão fazendo aqui. E o meu salmão, como ele era muito alto, o que eu fiz? Eu deixei ele 5 minutos com a pele virada para baixo. Depois eu virei ele e aí eu coloquei um pouco de água numa tampa, porque ele era muito alto, então ele não ia cozinhar dentro. Então eu deixei mais uns 5 minutinhos, daí eu vou muito de olho também. Agora eu tirei a tampa, deixei ele com a pele de novo para baixo, para ela poder ficar bem crocante. A gente vai terminar o nosso risoto. Agora nós vamos entrar com uma colher de manteiga bem gelada, raspas de um limão siciliano, meio suco do limão siciliano. Então eu não vou utilizar tudo, mas eu vou experimentar para ver se eu preciso de mais. E 50 gramas de queijo parmesão. Mexe tudo. E agora a gente vai experimentar ele de novo, porque como a gente colocou a manteiga que tem sal, o parmesão que tem sal, então a gente precisa entender se precisa de mais alguma coisa ou não. Perfeito. Não preciso de mais limão também, pra mim tá perfeito. E agora é só empratar. E olha como está lindo o nosso risoto e o nosso salmão. E essa base do risoto, você pode fazer depois vários outros tipos de risoto. Então você pode fazer de bacon, que já tem aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. E é muito fácil, ele só é um pouquinho demorado, né, porque tem esse processo da água. Mas olha que lindo! E bora experimentar. Primeiro eu vou experimentar só o risoto. Igual eu falei, aqui ele não tá al dente, ele tá um pouquinho mais mole, mas é o jeito que a gente gosta aqui em casa. Então toma muito cuidado depois de uns 10 minutos, porque ele passa o ponto muito rápido. Então qualquer coisa, faz 10 minutos, tampa pra poder fazer os outros preparos, e aí depois continua, se precisar você deixa um pouquinho mais. Mas tá bem bom. E vamos ver nosso salmão. Tá perfeito. Ó. O salmão tá maravilhoso. E agora vamos experimentar os dois juntos. Sério. Que combinação maravilhosa. Só faça, é muito fácil de fazer. E depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Até a próxima, pessoal!